Boa tarde. Gostaria de lembrar que todos os anos os profissionais da área da saúde precisam reunir os seus rendimentos, gastos, dívidas e investimentos para prestar contas ao leão. Na realidade, é uma analogia, é prestar contas ao Estado. É hora de fazer imposto de renda para os médicos. Como se preparar para enfrentar esse processo que para muitos pode ser complexo e passível de erros que prejudicam as finanças? Muito bem, fique esperto, o imposto de renda já está aí. Hoje é o último dia para declaração sem multa. Você que precisa entender melhor sobre o imposto de renda e aprender forma de cumprir essa tarefa com maior facilidade para evitar problemas no futuro, vamos conversar. Nós somos a Allianz Sociedade Médica, a única sociedade médica que faz o investimento de seu capital social na Bolsa de Valores. Então fica aí o convite. Nós temos um lema, é a sociedade médica onde o seu dinheiro associado trabalha para você. Então todo o capital social de todos os associados, quando entram, nós colocamos lá e, óbvio, todos participam da lucratividade. Então, caso você tenha interesse em conhecer ou deseja fazer parte disso, entre em contato. Temos aí todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, né? Todas, mais o site. Então não tem como você não fugir, não ter como você fugir. Vou avisar que de 2019 até 2020, atual, mesmo nessa recessão, mesmo nessa crise pandêmica, nós conseguimos, através da rentabilização, 70% de lucro durante o percurso. Então, isso que vai ser pago também no imposto de renda. E aí, como funciona o imposto de renda para médicos? Por estar muitos anos no ramo, a gente sabe como é que faz o imposto de renda, principalmente para você que vai declará-lo pela primeira vez. Então, haverá uma sequência de informações, pegue sua caneta, um pedaço de papel e vamos aprender como fazê-lo, se nunca fez. E se fez, vamos observar se dá para melhorar essa declaração. Quem deve declarar? Estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda os médicos que, no ano calendário de 2019, vamos lá, receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Receberam rendimentos isentos, ou seja, não tributáveis ou tributados na fonte, superiores a R$ 40 mil. Tiveram até o último dia de 2019 posse ou propriedade de bens e direito de valor superior a R$ 300 mil. Realizaram operações na Bolsa de Valores, futuros, mercadorias e semelhantes, ou obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos ao imposto de renda. Quem recebe Bolsa Residência Médica? Médicos formados que estão fazendo residência médica são isentos do pagamento de imposto de renda pela bolsa recebida, de acordo com a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 95. No entanto, essa informação deve ser preenchida na ficha de rendimentos isentos. Para confirmar a isenção, solicite à fonte pagadora o informe de rendimentos anuais para a declaração de imposto de renda. Vamos lá, outro. Plantões médicos devem ser declarados? Neste caso, a resposta é sim. Médicos plantonistas devem declarar seus plantões no imposto de renda, pois configura uma forma de remuneração. Eu estou aqui com a língua travada. Por isso, tenha em mãos o documento da fonte pagadora com os dados referentes aos rendimentos. O que deve informar? A declaração de imposto de renda para médicos apresenta algumas peculiaridades quando comparadas a outros trabalhadores. Uma delas é a exigência do CPF de todos os pacientes/clientes que foram atendidos no ano anterior. Essa medida foi estabelecida para que a Receita consiga fazer o cruzamento de dados e CPF com os valores declarados pelos clientes para evitar que as pessoas burlem a malha fina. Então você vai lá e coloca: atendi o Zé das Couves, CPF 1, Maria das Cruzes, CPF 2. Porque o Zé das Couves vai declarar lá do outro lado que ele foi até você com o seu CRM, ele vai falar: eu fui atendido por tal médico. Lá o sistema vai cruzar os dados, vai verificar que os dois foram, um atendeu e o outro foi atendido, então ninguém está mentindo, todos pagam felizes e contentes e segue a vida. Vamos lá, como é feita a entrega? A entrega da declaração
pode ser feita de 3 diferentes formas. Número 1, por meio de um computador, no Programa Gerador de Declaração, PGD, IRPF 2020, disponível no site da Receita Federal do Brasil. Vai no Google, escreve isso daí, vai declarar através do computador. 2, por meio de dispositivos móveis, tablets, smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para iOS e Android. iOS ou iOS? A palavra... Bom, eu estou falando em português iOS, mas para ficar tal, iOS e Android nas lojas de aplicativos da Apple Store e Google Play, respectivamente. Outra, novamente por meio de um computador, mediante acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal. A tecnologia deixou esse processo bem mais fácil. Além disso, o imposto de renda para médicos pode ser feito pelo próprio contribuinte, por seu representante, com procuração da RFB ou uma procuração eletrônica. Ponto. A pergunta: como o imposto de renda pode ser pago? Caso você, médico, tenha valores a pagar, ele pode ser dividido em até 8 parcelas. Todavia, elas não podem ser inferiores a R$ 50. Caso o imposto a ser pago seja menor que R$ 100, ele deve ser quitado em uma única parcela. As cotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, e em caso de atrasos, o imposto será acrescido de juros de acordo com a taxa Selic. Nisso está ótimo que a taxa Selic está 2,5%, não tem problema nenhum, né? Quem está aí vivendo de renda fixa está observando como está rendendo pouco. Então, para pagar também acaba sendo lucro. A pergunta: como é feita a restituição? No caso de você ter valores a serem restituídos, como quando o imposto é retido na fonte, por exemplo, esse dinheiro... Eu escrevi o texto e esqueci de botar vírgula. No caso de você ter valores a serem restituídos, quando o imposto é retido na fonte, por exemplo, esse dinheiro volta para você de acordo com o calendário da Receita Federal. Quanto antes você entregar a sua declaração, maiores são as chances de estar nos primeiros lotes da restituição e ter o valor reembolsado mais cedo. Isso começa a ser feito a partir do mês de junho, para aqueles que não caíram na malha fina, claro. Vale lembrar que idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais têm prioridade na ordem da restituição. Muito bem, vamos para a próxima. Quais são as informações que devem ser declaradas? Muito bem. A seguir eu vou falar todas as declarações. 1. Natureza da ocupação do profissional da saúde. Lá, Código 11, profissionais liberais ou autônomos. 12, proprietários de empresas ou firma individual. Segundo, ocupação principal, para médicos, o código que deve ser digitado nesse campo é o 225. Registro profissional, preenchimento de campo obrigatório para todos os profissionais da saúde, CRM. CPF dos pacientes, é preciso inserir o CPF de cada um dos seus pacientes que geraram rendimentos no ano de 2019, independentemente de quanto tenha sido os rendimentos. Rendimento referente a cada cliente. Deverão ser informados por mês para que os dados sejam cruzados e se evite fraudes. CPF dos dependentes. A partir de 2018, a Receita Federal passou a exigir o CPF de todos os dependentes, inclusive recém-nascidos. Engraçado, porque o recém-nascido não tem CPF. Aqui vem uma dúvida também minha. Mas você vai declarar lá o RG, o recém-nascido, óbvio, né? Não tem CPF, você vai fazer a declaração do nome e RG. Não vai ter RG, mas vai ter o nome de dependentes lá como recém-nascido sem CPF. Vamos lá. Informe de rendimentos do Prolabore e retiradas de lucro. Quando pessoa jurídica, o médico deve informar o total de Prolabore do ano anterior, com descontos de previdência e imposto retido. Retiradas de lucro, escrituradas na contabilidade do CNPJ, mesmo isentas, devem ser preenchidas. Então, se você tem uma retirada e foi escriturada lá na contabilidade, no seu contador, mesmo que sejam isentas, você deve preencher. Informe de rendimentos de investimentos, que inclui o quê? Total investido, você vai botar lá, investi R$1, teve lucro obtido, lucrei R$1, perdas, perdi. Ah, não, perdeu não. Então, perdeu você não saca, né?
Investimento você só saca no lucro, não saca no prejuízo, aquela coisa. A gente vive conversando. Comprei uma ação, valia R$1, a ação caiu para 0,89. E se você fez o trabalho de análise da ação, espera a ação ir até 1,30, até R$2, não saque no prejuízo. Mas, se você sacou no prejuízo, tem que avisar lá o prejuízo, né, de fato, do que aconteceu aqui. Vamos ver, poupança também, perdão. Aplicações financeiras, como a poupança, ela é isenta de imposto sobre o lucro, né? A poupança, você não paga imposto. Comprovantes de dívidas contraídas devem ser preenchidas na ficha dívidas e ônus reais. Espécies como empréstimos bancários, consórcios e leasing de veículos. Próxima. Documentos de bens adquiridos. Patrimônios como imóveis, veículos devem ser informados na ficha bens e direitos, tanto se foram adquiridos à vista quanto financiados. Bastante coisa, né? Uma vantagem é que a declaração do imposto de renda consegue aproveitar os dados da declaração anterior, o que facilita o preenchimento. No passado, o sistema recuperava apenas informações relativas ao CNPJ da fonte pagadora. Agora, outros dados, como poupança, aplicações financeiras, já vêm preenchidos. Então, o investimento do ano passado já vem ali preenchido. O campo dos valores, no entanto, ficam em branco. Desde 2016, o contribuinte também deixou de ser obrigado a detalhar o rendimento de seu cônjuge, pois a Receita já tem acesso a essas informações nos bancos de dados. Agora basta informar o CPF do marido ou esposa. Para que tudo dê certo, lembre-se, todas as informações devem ser apresentadas junto dos seus documentos comprobatórios. Por isso, vale a pena se organizar com antecedência, óbvio, e ao longo do ano já ir preparando tudo para o momento da declaração. Essa é uma etapa muito importante que faz parte de como regularizar, por exemplo, a sua clínica médica. O IR é de sua total responsabilidade e fazer o processo corretamente é indispensável para ficar em dia com o Estado. O pessoal coloca o leão, mas é o Estado. Quais são os itens que podem ser deduzidos no imposto de renda? Esse é o interesse de todo mundo. Algumas despesas são dedutíveis do imposto de renda, ou seja, podem ser declaradas como objeto de pagar menos impostos, são elas: 1. Pagamento de pensão alimentícia de acordo com o valor integral da sentença ou acordo judicial. 2. Despesas com instituições de ensino, relativa a pagamento de matrículas e mensalidades até o valor de R$ 3.562,50. Gastos com manutenção do consultório, água, luz, telefone, aluguel, condomínio e materiais de escritório. Pagamento do Conselho Regional e Sindicato. Despesa com propagandas e publicidade para divulgação da clínica. Eu estava enumerando, 3, 4, 5, 6. Previdência Social, referente aos valores integrais da contribuição. 7. Previdência privada, no valor de até 12% da renda tributável para o ano. 8. Dependentes com dedução limitada ao valor de R$ 2.275,08 para cada um deles. Porém, se o dependente tiver renda, ela deve ser incluída na declaração e o imposto pode acabar saindo ainda mais caro. Doações para causas médicas, sociais, direitos de crianças e idosos para fundos municipais, estaduais, federais, que podem ser utilizados para abater até 6% do imposto a pagar. Vamos lá. Você tem clínica ou é contratado? Vamos ver. Então, tanto os médicos que têm a sua própria clínica, ou seja, são pessoas jurídicas, que é o PJ, quanto aqueles que são contratados por uma empresa, devem declarar o imposto de renda de pessoa física. Mesmo com o PJ, o médico não deixa de ser uma pessoa física e precisa declarar assim como todos os outros cidadãos brasileiros. Por isso, mesmo que você já tenha feito a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica da empresa, a qual costuma ser realizada pelo próprio contador da empresa, um terceirizado, saiba que isso não exclui a necessidade de fazer o IR de pessoa física. Caso seja contratado por uma empresa, não se esqueça de pedir o comprovante de rendimento do ano passado. Isso é indispensável para a sua declaração. Vamos lá.
Afinal, como fazer a declaração do imposto de renda para médicos? Agora, você já sabe como o imposto de renda para médicos funciona. Quais informações devem ser declaradas e que itens podem ser deduzidos. Mas como passar por esse processo de forma mais prática? Aí essa é uma dúvida. Vamos resolver isso aqui agora. 1. Organize os documentos com antecedência. Organização é tudo. Assim, preparar-se com antecedência para a declaração é fundamental a fim de que esse processo seja mais simples. Também são evitados erros de omissão que podem fazer com que você caia nas garras do leão. Por isso, comece a separar os documentos que serão declarados alguns meses antes, como recibo, notas, comprovantes de pagamento, recebimento dos planos de saúde, empregadores, contabilidade, sócio, todos os detalhes. 2. Preencha as fichas. Outra forma de acelerar o processo é começar a preencher as fichas de identificação disponíveis no site da Receita Federal antecipadamente. Complete as informações como natureza da ocupação, código da ocupação principal e o número do registro profissional. 3. Liste os itens dedutíveis. Fazer uma lista com todas as informações que você pretende deduzir do seu imposto de renda é essencial para acelerar o processo. Além disso, separe também os documentos comprobatórios, como recibos, notas fiscais, referente a doações e pagamento da escola das crianças. 4. Utilize o simulador da Receita Federal. Para conferir o quanto você vai desembolsar ou qual valor será restituído, você pode usar o simulador da Receita Federal. Assim você simplifica o processo de declaração e já tem uma prévia para fazer um planejamento financeiro para a sua clínica. Evite possíveis erros. Na hora de declarar o seu imposto de renda, você precisa ficar muito atento para evitar erros que podem prejudicá-lo no futuro. Entre os mais comuns estão valores e informações digitadas incorretamente, omissão de rendimentos e falta de documentos comprobatórios. Caso insira uma informação incorreta na declaração, você deve corrigi-la por meio de uma declaração retificadora, que deve ser enviada o quanto antes, a fim de evitar penalidades. Outro, fique atento aos prazos. Você deve declarar o seu imposto de renda entre os meses de março e abril. Caso perca o prazo, há uma multa de no mínimo R$ 165,74, valor que pode chegar até 20% do imposto devido, mais juros de mora. Mesmo com atrasos, é necessário destacar que você precisa fazer a sua declaração. Neste caso, é recomendado procurar orientação de profissional da área para saber como declarar o imposto de renda atrasado. Profissional da área, entenda contador. Na verdade, se sentir mais segurança, procure uma assessoria de uma empresa de contabilidade para cuidar do seu imposto de renda dentro dos prazos. Conclusão, né? Vamos terminando aqui, foram 18 minutos só de imposto de renda. Prestar contas para a Receita Federal é uma obrigação que deve ser feita todos os anos. Prezar por boas práticas durante esse processo é fundamental para não ter problema com o fisco. Por isso, siga as dicas que a gente acabou de falar aqui e seja feliz, né? Agradeço a sua paciência de ter vindo até aqui, escutado esse podcast e entre em contato com a gente, acompanhe. Eu coloco no YouTube, lá é possível fazer perguntas, né? Lá no YouTube, na página da Allianz Sociedade Médica, você pode colocar perguntas. Vira e mexe, eu atento, vou até lá e respondo quando é possível. Então, tenha uma boa tarde e nos falamos daqui a pouco.